Boa noite, bom dia, boa tarde. Canal do YouTube História de Santa Cruz, 10 de junho de 2025. O engenheiro Hildebrando de Araújo Góes e o livro Monumento Baixada de Sepetiba, uma história do saneamento dos campos de Santa Cruz. Foto do retrato do Hildebrando. Hildebrando era engenheiro, foi técnico, trabalhou no governo do presidente Washington Luiz. Depois, mesmo com o Washington Luiz deposto, eh, foi convidado a trabalhar também no governo Getúlio Vargas e posteriormente continuou também trabalhando. Por quê? Por causa da competência. Tem a foto dele aqui do lado direito, na parte central a folha de rosto do livro, a Baixada de Sepetiba, e na esquerda a capa, Baixada de Sepetiba, a capa do livro. Agora, observem bem o seguinte, o Hildebrando escolheu a equipe, naturalmente, que fez o livro. O livro realmente um livro, é um monumento. Papel couché, fotografias, muitos mapas. E ele escolheu para a capa exatamente aquele desenho de 1848 da Ponte dos Jesuítas. Então, isso aí já significa alguma coisa, né? Porque quando se escolhe a capa, quer dizer, você vai olhar, vai fazer o quê? Então, a admiração que ele tinha pelos jesuítas. E o trabalho que ele vai realizar durante todo esse período de saneamento, porque ele vai ficar responsável pelo saneamento da eh, Baixada Fluminense, mas incluindo outras baixadas, no caso também a Baixada de Sepetiba, que hoje em dia ninguém mais fala Baixada de Sepetiba, mas houve uma época então que essa área toda das planícies dos Campos de Santa Cruz eram denominadas de Baixada de Sepetiba. A história do saneamento dos Campos de Santa Cruz remonta aos tempos dos jesuítas, recebendo parte inicial da data de terras da Sesmaria, originalmente pertencente ao Vidomó Cristóvão Monteiro, por intermédio da sua esposa, Dona Marquesa Ferreira, os padres da Companhia de Jesus, desde o final da segunda metade do século XVI, deve ter enfrentado sérios problemas com os alacamentos da vasta planície da fazenda, com prejuízos notáveis para as suas atividades econômicas. Tem aqui todas essas fotos que foram colocadas, aqui é no Rio Itaguaí, ainda assoreado, antes do trabalho de saneamento. Todas as fotos que vão ser apresentadas aqui fazem parte desse livro, monumento, que eu estou chamando de livro Monumento da Baixada de Sepetiba. A falta de saneamento era responsável pela mortandade do gado e destruição da lavoura. A fazenda de Santa Cruz dos Padres Loyolistas, de Santo Inácio Loyola, né? Que em determinada época, segundo inventários levantados, chegou a possuir cerca de 11 mil cabeças de gado bovino. Isso porque eu não coloquei os cavalos, os porcos, aves, enfim, e coelhos, tinha uma quantidade enorme de animais. Então, essa deve ter sofrido impactos sérios a partir de todo o século XVII até meados do século seguinte, o que teria levado os superiores da Companhia de Jesus a buscar uma solução definidora. Então, do século XVIII, nós não temos informações sobre algum trabalho, mas no século XVIII já sabemos que houve a construção da Ponte Comporta e todo o complexo hidráulico. Então tem mais uma foto aqui também do livro Baixada de Sepetiba para ilustrar essa imagem. O saneamento na administração do padre Pedro Fernandes. Foi na administração do padre Pedro Fernandes, o inesquecível Pedro, o Próvido, que a Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, atendendo o clamor do padre fazendeiro, determinou que 2 sacerdotes da ordem fossem visitar com esse estudar e trazer informações práticas de como se procedia nos chamados Países Baixos, notadamente na Holanda, para controlar, reduzir e mesmo eliminar os problemas decorrentes das cheias, que era realmente um problema seríssimo. Aqui tem mais uma outra foto, já mostrando aqui o rio Itaguaí, antes também de ser retificado. Os pântanos e áreas alagadiças davam grande prejuízo aos padres jesuítas.
A partir da segunda metade do século XVIII, são tomadas as providências definitivas para proteger os campos de pastagem, a extensa área destinada à plantação e principalmente os escravizados, pessoas livres dos efeitos nefastos das enchentes, que não apenas destruíam as plantações e causavam extinção do gado, como também restringia todas as demais atividades produtivas da fazenda de Santa Cruz, com o surgimento de pântanos brejais, áreas palúdicas, sempre sujeitas a doenças e mortandade. Aqui vocês podem observar essa foto também do livro do Hildebrando, Baixada de Sepetiba, os trabalhadores no pântano tentando limpar. Isso foi um problema crucial durante todo o período dos jesuítas, depois também. Amplo complexo hidráulico para conter as enchentes, mesmo após a construção do proficiente complexo hidráulico para conter a impetuosidade das águas sobejas do rio Guandu, com a construção de diques, barreiras móveis, taipas, sistema de drenagem, de bombeamento e principalmente da famosa ponte represa, ponte comporta, também chamada ponte do rio Guandu, também foi chamada ponte Dom Pedro II, e que hoje conhecemos como ponte dos jesuítas, algumas áreas da ampla baixada ainda sofriam os efeitos das enchentes. A fazenda é muito extensa, então eles controlaram a parte principal, né, mais próxima da própria sede da fazenda, mas ainda ficou uma parte. Aqui também é o desenho, aquele desenho de 1848, que faz parte, é uma das ilustrações do livro Ponte dos Jesuítas em 1848, que foi exatamente o desenho que ele escolheu para servir como capa do trabalho, só que mandou colorir. O padre Pedro Fernandes pretendia dar prosseguimento ao árduo trabalho de saneamento dos campos de Santa Cruz. Meses antes de confirmar a expulsão dos sacerdotes, irmãos da Companhia de Jesus, da Fazenda de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, do Brasil, o padre Pedro Fernandes estivera com seus superiores em reunião no colégio da cidade, quando apresentou um projeto para dessecar os terrenos alagadiços, conhecidos como São João Grande e São João Pequeno. Ele pretendia, o padre Pedro Fernandes, transformar isso numa grande fazenda, expandir mais, né? Era a intenção do superior dos jesuítas em Santa Cruz, com a drenagem daqueles campos em trabalho árduo que envolveria dezenas de escravizados, ampliar ainda mais a enorme área produtiva da fazenda de Santa Cruz, possibilitando a expansão da criação bovina e também dos campos destinados à plantação. Embora ele fosse superior, fosse o chamado padre fazendeiro, tivesse autonomia, ele foi naturalmente solicitar a autorização dos superiores lá no Rio de Janeiro, que era chamado colégio, né, que era a sede dos jesuítas aqui no Rio, para que ele pudesse liberar, porque ele ia trabalhar com dezenas de escravos que seriam tirados de outras funções para fazer a limpeza desses brejais. Com a assinatura do Alvará Regis, de 28 de junho de 1759, posteriormente ratificado pelo decreto de 3 de setembro do mesmo ano pelo Marquês de Pombal, determinando a expulsão dos jesuítas do Império Português e de suas colônias, incluindo o Brasil, o sonhado projeto do padre Pedro Fernandes com relação ao dessecamento dos brezais de São João foi malogrado. Quer dizer, não aconteceu porque foram expulsos, naturalmente, né? A história do saneamento dos campos de Santa Cruz não termina com os padres jesuítas, obviamente. Não termina porque, após a expulsão, já com a fazenda confiscada pelo governo de Portugal, vieram os superintendentes, já com a chegada da família real em 1808, outros administradores, que alguns mais, outros menos, chegaram à conclusão de que seria preciso fazer manutenção permanente de todo o sistema hidráulico implantado pelos sacerdotes do Santo Inácio de Loyola, se não quisesse continuar sofrendo as mazelas decorrentes das enchentes. Essa foto também faz parte do livro Baixada de Fluminense, mostra um pesquisador fazendo a leitura, né, do dístico latino que tem lá na Ponte dos Jesuítas. E como eu chamei a atenção outro dia, observe que a coluna ela não tem o capitel. Isso aqui é uma foto da década de 30, quando foi feito o saneamento. A ponte, inclusive, está toda pintadinha e tal, mas não é uma coluna de granito, é uma coluna de alvenaria, como você pode ver ali, pintadinha, caiada, e não tem o capitel, aquela cabecinha, né?
Os campos da fazenda de Santa Cruz nem sempre foram mantidos limpos e saneados, principalmente depois dos jesuítas foram expulsos, né? Ainda assim, em vários momentos encontramos citações de que os rios, canais e valas não estavam sendo bem cuidados, como é o caso de José Saldanha da Gama e do próprio imperador Dom Pedro II, quando esteve percorrendo parte da fazenda imperial em 1860. Com a proclamação da República, a situação vai se tornando calamitosa. O acordo estabelecido entre o governo republicano com o coronel Ernesto Duriche, que assumiu o arrendamento de grande parte da Fazenda Nacional de Santa Cruz, incluía a manutenção em perfeito funcionamento todo o sistema hidráulico, tal como praticado no tempo dos jesuítas. Fiz uma apresentação sobre o coronel Duriche e ali mostrei o decreto que dava uma série de responsabilidades de fazer a limpeza, manter como se fosse na época dos jesuítas. E foram depois que ele não estava cumprindo o que tinha que cumprir, e aí muitas denúncias na imprensa, como aqui, ó, não há negócio melhor do que arrendar bens do patrimônio nacional. Então são críticas, várias denúncias publicadas pela imprensa mostram que o coronel arrendatário não cumpriu o que estava previsto. Ou seja, os campos continuaram com problemas, né, de criar pântano, área pantanosa, né? Até 1927, aí já não era mais um Duriche, né? Permaneceu o serviço rudimentar de limpeza de valas e controle de focos de doenças pela Diretoria de Saneamento Rural. Até porque estava havendo uma grande mortandade de pessoas em Santa Cruz, problemas de impaludismo, de doença, malária e tudo mais. Então, o governo tinha alguma interferência, mas uma coisa muito rudimentar. No ano anterior, 1926, o engenheiro Lucas Bicalho apresentou um estudo sobre a hidrografia da Grande Baixada, com trabalhos iniciados com a dragagem da antiga vala do Itá, hoje Canal do Itá. Talvez por falta de verbas, por desinteresse político ou mesmo descaso, os trabalhos de dragagem foram interrompidos e somente retomados 2 anos depois sob a direção do engenheiro Maurício Joupert. Como o diretor higienista Clementino Fraga e o engenheiro Maurício Joupert, foram realizados trabalhos da grande hidrografia da Baixada de Sepetiba, alcançando a área do posto de saúde de Santa Cruz, na parte povoada com a construção de valas e valetas. Observe aqui nesse mapa da Baixada de Sepetiba, essas partes mais escuras, todas elas correspondem a áreas pantanosas. Isso aqui é uma planta aerofotogramétrica feita a partir de aeródromos, né? E mostra exatamente como essa região toda era propensa a alagamentos. Esse problema não é só a questão do alagamento, não é só a questão de formar áreas pantanosas, é porque daí vem uma série de focos de doenças, e isso aí vai criar problemas tanto para o gado, como também para a população. Produção vai cair muito, né? Em 1930, antes da queda do governo do presidente Washington Luiz, tanto o canal do Itá como o Guandu estavam para ser concluídos, sendo interrompidas as obras em razão das mudanças governamentais. Sempre assim, muda o governo, aí acontece problema e tal. No caso foi pior ainda, porque nós estávamos mudando aqui praticamente um regime, não é? Porque com a queda de Washington Luiz, houve toda uma mudança administrativa. E o Debrando de Araújo Góes, ainda como inspetor federal de rios, portos e canais, já na administração do governo provisório de Getúlio Vargas, vai se tornar o principal responsável pelo capítulo mais próximo da perfeição na história do saneamento dos Campos de Santa Cruz, desde os tempos da administração dos padres jesuítas. Hildebrando conhecia e admirava as obras jesuíticas desde moço, ainda como aluno do Colégio São Bento, e posteriormente como aluno da Escola Politécnica, onde se formou como engenheiro civil e geógrafo. Diplomado, passou a exercer a docência como professor de matemática, simultaneamente com as funções de engenheiro-chefe do 8º Distrito de Obras Públicas em São Paulo. Seguiu carreira estando à frente de obras em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Hildebrand trabalhou no governo do presidente Washington Luiz como homem de confiança. Com a Revolução de 30 e a deposição de Washington Luiz, o engenheiro vai ocupar cargos de confiança no governo provisório de Getúlio Vargas, mantendo-se no poder durante todo o Estado Novo, graças à sua competência e proficiência em tudo que fazia profissionalmente. Aqui tem uma foto do Hildebrand, esse que está à nossa direita, de terno preto, chapéu preto, e o Washington Luiz aqui ao centro, com essa bengalinha, né? O presidente da República, tendo à direita o doutor Docídio Pereira e o comandante Braz Veloso, esse de farda aqui, à esquerda, o doutor Hildebrand de Araújo Góes. No segundo plano, o doutor Antônio Prado Júnior, que era o prefeito, né? Ministro Vitor Conde e Alfredo Maia Filho. Então veja vocês que ele ainda jovem, ele já mantinha contato com as autoridades federais, né? Como diretor de saneamento da Baixada Fluminense, envolvendo toda a Baixada de Sepetiba e os campos de Santa Cruz, da antiga fazenda jesuítica, Hildebrand vai atrair o interesse de outros países, recebendo visitas e convites para conferências. Eu coloquei 2 recortes aqui, primeiro falando sobre os engenheiros argentinos em visita à Baixada Fluminense. Todas as vezes que eles faziam essas visitas, eles vinham a Santa Cruz. Ontem, os visitantes, acrescendo ao convite dos chefes de comissão de saneamento da Baixada Fluminense, estiveram em Santa Cruz, onde percorreram os serviços que a comissão aí realiza constantes de dragagem e endicamento do Guandu-Mirim e de outros melhoramentos na Baixada de Sepetiba. Ao meio-dia, realizou-se em Santa Cruz o almoço oferecido pelo chefe da Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense ao ilustre professor Frederico S. e aos alunos que acompanhavam. Então, eram alunos do curso de engenharia lá da universidade, aqui a engenharia da Universidade de Córdoba, publicação do Diário Carioca, 30 de julho de 36. E aqui uma carta de Stuart, um dos dirigentes do Roaring Company dos Estados Unidos, enviou ao senhor Hildebrand de Araújo Góes, diretor de saneamento da Baixada Fluminense, a sugestiva carta que abaixo transcrevemos. Acaba de fazer uma cuidadosa leitura de A Baixada Fluminense, um estudo minucioso das ilustrações e desenhos que acompanham. Esta publicação completa dá uma ideia clara da grandeza dessa obra, das dificuldades, dos problemas abordados e das enormes possibilidades dessa região. Agradecemos a oportunidade que nos deram de ficarmos melhor informados sobre os difíceis problemas que vem enfrentando o governo brasileiro. Então, são muitas correspondências que vão fazer com que ele seja convidado para prestar conferências e receber convites de outros países. Durante a realização dos trabalhos de saneamento dos campos da Fazenda Santa Cruz, o engenheiro Hildebrand de Araújo Góes esteve visitando as obras dezenas de vezes, acompanhado de autoridades, estudantes e pesquisadores. Ele, como engenheiro, como chefe, ele estava sempre em Santa Cruz. E algumas vezes acompanhados de estudantes, pesquisadores. Aqui, por exemplo, tem esse recorte do Correio de Amanhã de 20 de maio de 39. O engenheiro Hildebrand de Araújo, diretor do saneamento da Baixada Fluminense, fez ontem uma inspeção às obras que o seu departamento executa. Aí aqui está dizendo que estiveram no Guandu, Mirim, obra que juntamente com a de divisão de águas de Santa Cruz constitui a solução do problema das inundações de seus campos. No hangar do Zeppelin, às 2h da tarde, foi servido o almoço oferecido pelo engenheiro Hildebrand de Góes. E aqui outra notícia também, 27 de agosto de 36, também de uma outra visita. No hangar do Zeppelin, em Santa Cruz, foi oferecido ao engenheiro um almoço. Então são 2 notícias diferentes, uma em maio e outra em agosto. Aqui já é com o interventor Amaral Peixoto, que naquela época o Amaral Peixoto era genro do Getúlio Vargas, né? Convidado pelo engenheiro diretor de saneamento da Baixada Fluminense, o comandante Hernani do Amaral Peixoto, interventor federal do Estado do Rio, acompanhando todos os demais membros do governo fluminense, visitou as obras que a diretoria de saneamento da Baixada Fluminense ora executa na Baixada de Sepetiba. A excursão teve início às 8h, cerca das 10h a caravana chegava a Santa Cruz.
Durante a visita, o engenheiro Delbrando Góes fez minuciosa exposição. Aí depois, o interventor Amaral Peixoto e os membros de sua comitiva, finda a visita, exprimiram a impressão que havia recebido da demorada excursão à Baixada Fluminense. Quer dizer, ele fazia o trabalho, executava e fazia questão de mostrar o trabalho. O saneamento da da Baixada Fluminense é, no gênero, uma obra monumental. Isso é uma epígrafe do Getúlio Vargas no livro da Baixada de Sepetiba. O saneamento da grande planície fluminense era um velho problema que o Império legou à República sem solucioná-lo. Tratava de recuperar para a riqueza e progresso do país cada região pantanosa com uma área quase 18 mil quilômetros quadrados, em cujos mangues e paludes se afigurava o futuro econômico em grande estado da Federação Brasileira. Até os últimos dias da monarquia ainda se assinala a relativa prosperidade da Baixada, quando seus vales de extensos que as lavouras cobriam os alimentos, não sei, não dá para ler aqui, animava era o centro de cobrança de riqueza. Então ele vai falando aqui em 1891 que se cogita de sanear a Baixada. Desde 1891 que se cogita de sanear a Baixada. Porque os problemas já estavam trazendo. Aqui no caso ele está falando da Baixada Fluminense de uma maneira geral. Mas porque na verdade eram 4 baixadas, né? Entre as 4 regiões que se subdivide a vasta planície fluminense, a Baixada de Sepetiba é a menor. Sua área não ultrapassa 1.800 km². Abrange, no entanto, mais de 3 vezes a superfície da campanha romana, até pouco tempo pontilhada de maremas e lagunas, onde grandes trabalhos de engenharia hidráulica, universalmente conhecidos, executaram sua recuperação econômica. As linhas gerais do grande plano, elaborado para o saneamento da Baixada de Sepetiba, já se acham efetivamente realizadas. No presente volume, não só se define a sua concepção técnica, como se explica também minuciosamente sua execução prática. É um trabalho que vocês podem ver aqui pela direita, todos os detalhes. Isso aqui é um recorte de um mapa, e mostrando cada recorte desse, cada quadrícula dessa corresponde a um planejamento. Então é um trabalho muito detalhado, muito minucioso e que realmente merece toda a nossa consideração. Agora, com relação ao livro Baixada de Sepetiba, vocês vejam aqui a capa. Só o fato de ele ter escolhido essa capa, a Ponte dos Jesuítas, mostra o apreço que ele tinha, né? A Baixada de Sepetiba, exposição histórica e geográfica e demonstrações técnicas e administrativas por Hildebrando de Araújo Góes, Rio de Janeiro, 1942. Vejam vocês que se trata realmente de um livro completo, porque tem a parte histórica, muito bem trabalhada, inclusive com muitas fotos, né? E tem a parte geográfica. Nas suas amplas dimensões, é um livro grande, não é um livro pequeno, não, é um livro grande, grosso, tem 380 e poucas páginas. Nas suas amplas dimensões, com a sua riqueza de mapas e plantas, tabelas de estatísticas, gráficos demonstrativos, além de profusa documentação fotográfica, este livro constitui um exemplo dos mais poderosamente sugestivo de quanto valem o esforço, o entusiasmo, a perseverança, quer dizer, a verdadeira intuição realizadora. Realmente é um livro monumento. O volume traz como epígrafe as palavras do presidente Getúlio Vargas. O saneamento da Baixada Fluminense é, no gênero, uma obra monumental. É uma obra monumental e o livro também é um monumento. E toda a gente deverá ter a noção do vulto formidável daquele empreendimento. Os simples passageiros de trem ou de automóvel apanham de relance a magnitude da tarefa que por ali se cumpriu, canalizando e disciplinando águas esparsas e perdidas, ressecando e tornando cultiváveis as extensões alagadiças, exterminando os focos do impaludismo
Isso é importantíssimo, né? Abrindo passagem, oferecendo campo aos transportes e às culturas, tornando possível a volta da vida a lugares de onde ela, por assim dizer, desaparecera. Como vocês viram as fotos, né? Alguns locais não dava nem para as pessoas passarem, era completamente assoreado, cheio de lama, cheio de mato. Toda a gente, com efeito, podia fazer vagamente ideia do estado a que tudo aquilo chegara e do que começa agora a ser para um futuro de salubridade perfeita, animadora de iniciativas criadoras de riqueza. Mas a clara visão, a justa proporção e a compreensão verdadeira das obras da Baixada Fluminense só realmente se adquire mediante a lição dos profissionais sobre a eloquência dos algarismos. O senhor I. Delbrando de Araújo Góes compôs para esse fim um livro modelar, do qual, concluído embora em 1942, só agora nos é dado tratar. Nada mais claro, mais instrutivo e mais acessível aos profanos, mesmo do que esta obra enriquecida por toda sorte de documentos. Há, no preâmbulo do livro, algumas linhas da mais preciosa feição prática. Devido ao alto rendimento de aparelhagem aplicada, acham-se incluídos, após vários anos de intenso labor, 270 quilômetros de canais, 620 quilômetros de valetas, 50 mil metros cúbicos de terra, 1.400 quilômetros de curso de água já se acham completamente desobstruídos, 15 pontes de cimento armado, 90 pontes de madeira, somando perto de 2.000 metros de vão, completam o enorme balanço das obras realizadas. Esses poucos períodos dizem mais realmente que todos os comentários e quaisquer louvores. Realmente é um livro monumento. E mais importante é o seguinte: este livro pode ser lido, pode ser baixado pela internet. Basta vocês procurarem lá, coloquem lá, livro Baixada CPD, Delbrando de Araújo Góes, vai aparecer um site, um link para que possa baixar. Realmente é um livro bonito. É grande, as fotos são todas em preto e branco. A única parte colorida é a capa, que é uma capa muito bonita. Vocês vejam aqui, não deu para ampliar melhor, mas é o desenho da ponte, 1848, mais colorido. E tem inúmeros mapas. Então, para quem estuda geografia, para quem quer conhecer um pouco de história também, porque tem uma parte histórica muito bem elaborada e tem algumas fotos, por exemplo, tem a foto do engenho, o engenho de Itaguaí, o engenho do Facão, o engenho de Nossa Senhora da Conceição, tem fotos também de outros pontos da Baixada. Enfim, é uma preciosidade, vale a pena conhecer esse trabalho do engenheiro Hildebrando de Araújo Góes. O engenheiro Hildebrando de Araújo Góes, e o livro Monumento Baixada de Sepetiba, uma história do saneamento dos campos de Santa Cruz. Canal da História, Santa Cruz, terça-feira, 10 de junho de 2025. Obrigado a você por estar acompanhando aqui e até uma próxima oportunidade. Uma excelente semana para todos.